Ok. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esta mensagem eu havia iniciado domingo retrasado. Nós fizemos aqui do versículo 1 até o 10, na verdade, só que eu apenas iniciei o 10. Vamos ler o 9 e o 10. Porquanto todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, que certamente virá. Então nós passamos semana passada por todos esses versículos falando sobre a conversão dos Tessalonicenses, a vida cristã como exemplo dos Tessalonicenses em relação à vinda do Senhor. O versículo 10, ele fala aqui sobre ele diz ali, enquanto vocês aguardam do céu o seu Filho. Então a vinda do Senhor. Aguardamos, eles aguardavam e nós aguardamos do céu a vinda de Cristo. E ele ainda diz, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, Ele vai voltar. Jesus, ele especifica quem, né? Dá o nome, Jesus. E ele diz ainda o que ele fará quando Ele voltar. Nos livra da ira que certamente virá ao mundo. Então, as duas cartas aos Tessalonicenses são cartas assim, escatológicas, porque além de falar da vida cristã, fala sobre o arrebatamento, fala sobre os 7 anos de tribulação que haverá na terra e dá indicações depois para o início do reino milenar de Cristo. Tá? Existem várias posições a respeito do milênio, por exemplo, pelo menos 3, existem até a mais, mas os 3 principais: pré-milenista, a qual é a visão que eu sigo, o amilenista, não há um milênio, e o pós-milenista, né? Já passou. A respeito do arrebatamento, que é o quadro que está lá, também temos ali o pré-tribulacionista, a visão que eu sigo, que é Cristo voltando antes do início da tribulação e levando a sua igreja. Ele não vem até a terra, tá? Ele vem aos ares e leva a igreja. Quem é a igreja? Todos os salvos, a partir de Atos capítulo 2, vivos e mortos. Os mortos, a partir de Atos capítulo 2, serão ressuscitados, primeiramente, e os vivos que estiverem quando Cristo voltar, serão levados, então, ambos para o céu. E inicia, então, os 7 anos de tribulação, onde Cristo volta com eles aí para iniciar o milênio. Ele volta aqui para julgar e iniciar o milênio, com os salvos que ficaram aqueles 7 anos lá no céu com ele. E aqui ele volta em terra mesmo. Mas tem outras posições, tem a posição mesomide, tribulacionista, que ensina que Cristo voltará aqui no meio. Os 7 anos é dividido em 2 partes. A tribulação é toda essa parte, tá? Só que essa primeira metade, ela não é tão intensa, a ira, o julgamento de Deus, como a segunda parte. Mas tudo é tribulação. Depois temos também a outra posição, que é a pré-ira, que, se eu não me engano, é 3/4 dos 7 anos de tribulação, que acontecerá a pré-ira. É uma visão onde ensina que Cristo voltará aqui porque
porque é daqui em diante que começa a ira de Deus, Deus derramando das suas taças de ira. E daqui para trás tem ira, mas é a ira do homem e a ira de Satanás. Então não, a igreja vai escapar somente da ira de Deus, não vai escapar da ira do homem e do Satanás. E o mídio mesmo, não, a igreja vai escapar somente da grande tribulação, que é chamada essa segunda parte aqui. Né? E depois nós temos o pós-tribulacionismo, que Cristo vem, pega a igreja, já volta e já vem de novo. Tá? A igreja vai passar por tudo. E nós temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o quinto. A quinta visão, que é o arrebatamento parcial. Então nessa visão aqui, ó, aqueles crentes bem fiéis e bem santos vão antes, igual lá. Daí vai diminuindo os graus de santidade, sei lá, os graus aí. Eu estou bem generalizando, simplificando, né? Então os crentes bem capenga vão lá no final. E assim vai. Então a visão, tá? Minha é essa aqui. A minha visão dos 7 anos, que é literal, não são um número qualquer, assim, não é 7 anos como se fosse um tempo pequeno, tá? Não, eu creio que são 7 anos mesmo, e 365 dias cada um. E o milênio também, na minha visão, não é um milênio espiritual, é um milênio literal, que Cristo reinará verdadeiramente na terra, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem posições que não creem que são 7 anos, é algum tempo. Tem posições que não creem que o milênio é literal. Agora, com tudo isso, vocês provavelmente vão, não sei, encontrar irmãos nossos que creem nas outras posições, não literal, espiritual ou outro tipo de arrebatamento, e eu não estou pregando aqui, ensinando isso para que os irmãos sejam odiosos com esses outros, hostis com eles. Isso é errado. São bons irmãos, bons pastores que têm contribuído para o Evangelho. A única questão é que nós precisamos ter uma personalidade, nós precisamos definir, não sermos aquele que fica em cima do muro. Não, eu sou isso, mas respeito o outro, respeito o meu próximo. Eu tenho amigos, tenho descoberto que eu tenho amigos que eles, dispensacionalismo, por exemplo, eu tenho amigos que são dispensacionalistas progressivos, eu sou um dispensacionalista revisado. Então, aqui eu vou, é claro, já começando no versículo 10, defender a nossa posição e tentar mostrar algumas falhas e fraquezas de outras posições. E eu vou procurar fazer isso principalmente no dispensacionalismo progressivo, no pré-ira, essas questões assim. E esses amigos que eu tenho que creem nisso, eles já sabem que é feito com toda a educação, né? Porque eles fazem ao contrário também, com toda a educação eu os entendo, né? Mas vamos lá. Eu entendo por esse versículo 10 aqui, novamente. Enquanto vocês aguardam no céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então o versículo 10 eu aguardo a igreja, aguarda do céu o seu Filho que vai me livrar da ira. Não, mas se a ira é só aqui, então a igreja tem que vir até aqui. Ou se a ira é aqui, então a igreja tem que vir até aqui. Acontece que eu creio que a Bíblia ensina que a ira começa aqui, o início da tribulação é aqui. Então a igreja precisa ser livre desta parte aqui, deste início aqui. E por que isso é importante para nós? Porque é uma bênção maravilhosa, né? Mas pastor, se no final todos os salvos sejam arrebatados aqui, ou sei lá, vão para o céu e depois voltam para o milênio, que diferença faz? A diferença é que eu não vou passar a tribulação, né? Nem 1
milésimo da tribulação e de passagem. E os tessalonicenses, eles estavam sendo ensinados, haviam naquela época já falsos mestres, falsos ensinadores de teologia. E haviam já livros e cartas, principalmente cartas que estavam sendo escritas e que não eram cartas inspiradas por Deus. Nem todas as cartas que não são inspiradas por Deus são ruins. Você pode ler, por exemplo, as cartas, os livros, né, de Macabeus, para você saber a história do interlúdio entre o Velho e o Novo Testamento. Isso que aconteceu, não é inspirado, não está na Bíblia, né? Mas estavam havendo algumas cartas que não só não eram inspiradas, mas também eram cartas que estavam ensinando falso ensinamento. Esse que é o problema maior, né? E entre eles estavam chegando cartas que alguém estava dizendo que Cristo já tinha voltado e que eles estavam na tribulação. Eles estavam apavorados, os tessalonicenses. Poxa vida, já estamos na tribulação, recém se convertemos, né? Já estamos aí nesse período. E Paulo vem e escreve para eles, um dos intuitos é acalmá-los. Não, vocês não estão, não. Cristo não voltou ainda, calma, vai acontecer, ele vai livrar vocês da ira vindoura. E mais, lá no capítulo 4, ele fala muito daí, bem específico, sobre o arrebatamento. Mas eu quero terminar pelo menos essa parte aqui hoje, no versículo 10, e nós vamos seguindo na segunda carta aos Tessalonicenses, e nós vamos vendo, tanto na primeira como na segunda, sobre essa questão. Então, os Tessalonicenses não receberam a palavra de Deus de qualquer jeito, como mais um caminho, ou mais uma segurança. Eles receberam a palavra de Deus para se tornarem discípulos de Cristo. Não foi fácil receber a palavra de Deus, porque foi ao meio de muita perseguição. Receber a palavra de Deus no meio de perseguição é um grande risco para quem a recebe. Mas mesmo com risco, os tessalonicenses a receberam com alegria. E assim, nós soubemos, né, a igreja é bem vacinada com respeito à teologia da prosperidade. É uma teologia errada, não é bíblica. Mas, irmãos, muitas vezes em nosso meio temos a tendência de cair no erro de uma outra teologia, a teologia do sofrimento. Na teologia da prosperidade, o que acontece? Se eu for próspero é porque eu sou santo. Tem alguns sinônimos aí, alguns adjetivos. Se eu sou próspero, eu sou santo. Eu sou santo porque Deus está me abençoando e me dando. Não é assim? Na teologia do sofrimento, como que é? Se eu estou sendo perseguido, se eu estou sofrendo é porque eu sou santo. Deus está me abençoando com isso. É errado também. Nós vamos sofrer. Isso é óbvio. É lógico. Mas não que eu tenha que sair por aí procurando, né, o sofrimento, como eu sempre tenho repetido aqui. Eu sou um caça-perseguição, um caça-sofrimento. Olha, Deus, olha para mim. Tenha piedade de mim, como eu estou sendo perseguido, né, ou perseguida. É uma teologia errada também, não bíblica. O que é bíblico, o que a gente vê bíblico, é que o cristão ele sofre, sendo ele muito santo ou não. Ele vai sofrer de alguma forma, por ser cristão. O cristão, sendo santo ou não, ele pode ser próspero ou não. Isso vai depender de muitos fatores. Pode ser a bênção de Deus ou não, mas pode ser outras questões também. Os tessalonicenses estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, porque eles aderiram ao cristianismo, ao evangelho, ao nome de Cristo. A vida extraordinária de fé daquela igreja era notada em toda a região. Irmãos, Tiago mesmo fala que quando vem o sofrimento, vem a adversidade, isso prova a nossa fé. Uma fé, ela precisa ser testada, ela precisa ser provada, para demonstrar se é uma fé alicerçada realmente em Cristo. E a fé
destes irmãos era notado em toda a região. Eles eram um padrão de vida cristã. Paulo nem precisava falar sobre o testemunho deles. A maneira santa daquela igreja de viver nesse mundo estava se espalhando pelas demais igrejas, e isso, com certeza, estava também atraindo os olhos de outras igrejas para eles, além dos olhos dos perseguidores do Evangelho. Então eles tinham uma opção: nós vamos ficar quietinhos, não vamos dar muito testemunho, não vamos fazer muito alarde, vamos ficar quietinho aqui na igreja, porque se começar, o governo ficar sabendo do nosso testemunho que a gente faz e tudo, vai haver perseguição, Até outras igrejas podem nos perseguir, por causa de dor do cotovelo, coisa assim, sei lá, e assim vai, Os falsos mestres já estavam enviando cartas espúrias para eles, Satanás estava trabalhando já, Mas não, a fé deles era extraordinária, o testemunho deles era extraordinário. O exemplo correto daquela igreja estava atraindo outras pessoas para o seu meio. E também o seu exemplo correto estava incentivando outras igrejas a seguirem, se esforçando para seguir o exemplo dos Tessalonicenses. Não sei o que o pastor Jonas hoje à noite vai trazer sobre missões, mas este é um exemplo claro de missões e evangelismo. Eu acho ótimo quando... Ontem eu falei de Cristo ele é filho de uma mãe de santo, e é lá do Rio Grande do Sul ainda, na cidade de Carazinho. Falei do evangelho para ele, e nós devemos fazer isso. Temos folhetos lá atrás, eu tenho um monte lá dentro, e minha máquina de produção, de etiquetagem de folhetos chama-se Mateus. e nós devemos entregar também, com certeza absoluta. Mas esse tipo de evangelismo é muito mais eficaz. A comunidade olha para aquela igreja, outras igrejas olham para aquela igreja, ela chama atenção, porque vive o evangelho. Então, pessoas começam... Tem algo diferente, vou lá ver o que é. E pessoas começam a ser acrescentadas, como aconteceu em Atos capítulo 3. Eles viram o poder de Deus sobre o início da igreja, e percebendo isso, muitos judeus começaram a ser acrescentados, ouviram a palavra e foram acrescentados. Então imagina, pessoas começaram a serem acrescentadas em nosso meio, porque eles estão vendo que há o poder de Deus, há um testemunho verdadeiro. Uma igreja que é falha, porque nós somos falhos, mas é uma igreja que se esforça para ser séria. Essa é a melhor propaganda. Penso que uma das coisas que mais chamava a atenção dos outros na igreja dos Tessalonicenses era a sua alegria em servir ao Senhor, apesar das hostilidades que a igreja enfrentava na cidade. Interessante é que os Tessalonicenses deixaram os ídolos quando encontraram Deus, ou melhor, eles deixaram os ídolos quando foram convertidos para Deus. Essa sequência é muito importante, porque eles primeiramente encontraram Deus e experimentaram que Ele era muito melhor do que o mundo. Por terem encontrado Deus, eles descobriram que Ele era a verdade e Ele era amor verdadeiro. Então, eles deixaram os ídolos. Por que isso é importante? Porque a igreja tem a tendência de agir ao contrário, com a visão de querer reformar a pessoa antes. Não, nós temos que reformar. Nós temos que fazer a pessoa usar esse tipo de roupa, ouvir esse tipo de música, para depois ir para a igreja. Nem convertido é. Não, primeiro a pessoa conhece Cristo, depois a pessoa então ela começa a ter a mudança na vida dela, conforme os costumes e regras da igreja, e conforme principalmente os ensinamentos da Bíblia sobre caráter, sobre maneira de agir. Essa é a sequência correta. Não vejo diferente, pelo menos eu não enxergo diferente na Bíblia. Stidman falou o seguinte: você não deixa os seus ídolos por alguma razão e dolorosamente tenta encontrar Deus.
O que acontece é que você descobre algo da beleza, da glória e da grandeza de Deus, e vendo e desejando isso, sente-se disposto a abandonar as coisas baratas e vulgares das quais outrora acreditava poder achar satisfação. Então, vai para Deus. Mais uma vez, então, verso 10: enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Os tessalonicenses deveriam servir a Deus até o momento do arrebatamento da igreja. Os tessalonicenses esperavam que tal arrebatamento logo aconteceria, e tudo indica que eles ainda não estavam entendendo que a volta de Jesus se daria em duas etapas: a primeira etapa do arrebatamento da igreja e a segunda etapa antes do início, a primeira etapa antes do início da tribulação, e a segunda etapa no final dos 7 anos da tribulação, para iniciar o reino milenar. Então, a volta de Cristo, muitas vezes você lê lá na Bíblia a volta de Cristo. Qual volta que é? Ele está falando dessa volta ou dessa volta? Então precisa ver todo o contexto lá, que às vezes está falando só dessa, às vezes só dessa, às vezes está falando das duas. Das duas voltas, a volta de Cristo sendo a primeira parte e a segunda parte. Agora, por que eu creio que esse verso está falando do arrebatamento da igreja? Então, alguns podem argumentar que a morte pode livrar um crente da ira vindoura, né? Mas se a morte vier durante a ira, durante o tempo, aqui, então a morte não me livrou da ira. Eu continuo ali, né, na ira, se eu vou passar por ela, se a igreja vai passar. Não parece que os tessalonicenses estavam pensando dessa forma. Eles aguardavam do céu a vinda do Senhor, que viria para livrá-los da ira que viria ao mundo. Então eles precisavam ser tirados desse mundo. A ira viria sobre este mundo. E também não era esse o momento em que Jesus iniciaria o seu reino milenar. No milênio não haverá derramamento da ira de Deus, somente na tribulação. O milênio é daqui em diante. Tem algumas posições que ensinam que haverá derramamento da ira de Deus no milênio, mas não encontramos isso na palavra de Deus. Somente na tribulação. Então os crentes precisam ser livres do tempo em que a ira de Deus será derramada, e são 7 anos literais de tribulação. Isso sustenta a visão pré-tribulacionista. Quanto ao tempo da vinda do Senhor, tudo indica que os tessalonicenses não estavam se preparando para passar pela tribulação. Quando nós sabemos que tal coisa vai acontecer em tal época, nós nos preparamos para aquilo? Vou me formar daqui a tantos anos, eu me preparo para a minha formatura. Vou me casar daqui a um tempo, eu me preparo para aquilo. Eles não indicam, quando você lê aqui nas cartas, que eles estavam se preparando para passar a tribulação. Por quê? Porque eles não criam que eles iam passar. Então, para que se preparar para aquilo? 2 Tessalonicenses 2:2 diz o seguinte: caros irmãos, quanto ao tempo do retorno do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta, atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha o que Paulo fala. Simplificando aqui, irmãos, não fiquem preocupados com o dia do Senhor. Essas cartas que vocês estão recebendo em meu nome, em nosso nome, o nome dele, de Timóteo, de Oso e Silas, o Silvano, porque o dia do Senhor não chegou não, essas cartas são falsas, tá? Queimem essas cartas, esqueçam, não passa pra gente isso aí. Não se preocupem, é o que ele estava falando, são atribuídas indevidamente. E 2 Tessalonicenses 2:15-17, sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Paulo está ensinando no versículo anterior e nesse. Irmãos, continuem, não parem de trabalhar, não parem de progredir na vida aí, fazer as coisas da vida, viver a vida cristã.
Cristo não, a volta de Cristo é iminente, mas nós não sabemos quando. Então, vivam com a esperança da volta de Cristo, mas vivam nesse mundo enquanto Ele não volta, a vida cristã. Continue trabalhando, formando as suas famílias, ensinando seus filhos, edificando a igreja, anunciando o Evangelho e tantas outras coisas, estudando. 2 Tessalonicenses 3,11, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Então ele diz aqui, parece que tinha alguns que, Cristo vai voltar, como que fala aqui no Paraná, vou largar os betes, né? Não vou mais fazer mais nada, né? Vou pegar uma rede, vou deitar nela e esperar Cristo voltar, vou subir deitado na rede, não é isso. Esta ira da qual o verso está falando, o verso 10, não pode ser a ira do inferno. Os tessalonicenses já eram salvos, eles já eram livres do inferno. Porque alguns dizem, não, essa ira aí que ele está falando no versículo 10 é do inferno. Não, mas eles já são livres do inferno, não tem como ser a ira do inferno. Se eles morrerem, eles vão para o céu, eles não vão para o inferno. Cristo havia liberto eles dessa ira. Por isso eles não estavam preocupados com essa ira. Se eu morrer eu vou para o céu ou para o inferno? Não, eu vou para o céu, não tem inferno. Mas com outra ira, uma ira ainda que estava por vir sobre o mundo, eles estavam preocupados com essa. Eles estavam aguardando o Senhor Jesus do céu para nos livrar daquela ira que viria sobre o mundo. Essa ira no versículo 10 não é especificada. E aqui eu entro então, os progressivos, eles afirmam que haverá a ira de Satanás, a ira do homem e a ira de Deus. E por não estar especificada que tipo de ira é aqui no versículo 10, ele só fala a ira de Deus, né? Mas ele não especifica que é somente a ira de Deus, ou é a ira de Deus e não é a ira de Satanás ou a ira dos homens. E por não estar especificada dessa forma, em outros lugares, indica que a ira por vir ao mundo engloba todas elas, Satanás, os homens e de Deus. Os tessalonicenses não estavam se preparando para passarem pela tribulação. Indica isto, que eles entenderam o ensino de Paulo de que Cristo voltaria para os livrar dos 7 anos de tribulação. E tudo indica que eles tinham os 7 anos de tribulação como literais, 7 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e não um tempo. Os 7 anos, eles não viam os 7 anos como algo figurativo, é um tempo indeterminado, mas é um pequeno tempo, como é ensinado por alguns progressivos, não todos progressivos, tá? Nem todos os progressivos são pré-ira também, tá? Alguns são pré-ira, mas ainda muitos são pré-tribulacionistas, mas são progressivos, dispensacionalistas progressivos. Então é bem diferente do conselho de Jesus para as pessoas que iriam passar pela tribulação. Você pega lá em Mateus 24, lá em Mateus 24 fala do 4 ao 28 fala da tribulação, daí depois ali o 36 está falando do arrebatamento pré-tribulacional, e depois Cristo vira a página de novo e fala sobre a tribulação. Então Mateus 24, 15 a 22, Jesus diz o seguinte: e assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então esse texto aqui está falando da grande tribulação, a segunda parte aqui, a tribulação. Mas é interessante porque quando Jesus ele foi dar um conselho a pessoas que iam passar por isso aqui, que eram judeus que iam se converter aqui, eles não eram convertidos aqui, então eles iam entrar na tribulação, eles não iam subir, e durante esse tempo eles iam se converter. Então Jesus dá um conselho para eles: vocês que vão passar pela grande tribulação,
Ajam assim, assim, assado. Fujam. As grávidas sofrerão muito. Ele vai falando várias coisas aqui, né? Que a gente, vão para os montes, né? Agora, por que Paulo não fala isso para os Tessalonicenses? Por que Paulo dá outro conselho para os Tessalonicenses? Porque eles não iam passar pela tribulação. Se Paulo falasse, se os Tessalonicenses já tivessem a tribulação, Paulo ia falar: olha, seguinte, vocês estoquem comida aí, vocês se preparem aí com a marca da besta, tá? Vocês fazem isso, fazem aquilo. Mas não, Paulo ele não citou nada sobre a tribulação, porque vocês não vão passar, então não precisa se preocupar com isso. Guardem o tempo de vocês para esse tempo antes da tribulação. Não adianta, vocês vão perder tempo se vocês ficarem se preparando para passar a tribulação. São outros conselhos que Paulo dá. Então, se esse fosse o caso dos Tessalonicenses, Paulo os aconselharia a se prepararem para passarem pela tribulação, como fez Jesus, dando conselhos para gentios e principalmente judeus que irão passar por aquele tempo, que se converterão depois que a igreja subir. Eles se converterão esses 7 anos aqui, serão convertidos, né? Então, assim, irmãos, o dispensacionalismo progressivo, muitos deles acreditam no arrebatamento pré-ira. E essa visão tem sido crescente entre os batistas regulares. Nós podemos pegar, eu vou citar aqui alguns nomes, e mais uma vez, não é para hostilizá-los, ou ser odiosos com eles, são bons irmãos e bons pastores que têm contribuído para o evangelho aqui no Brasil. Pastor Antônio Neto foi missionário em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, hoje ele é membro de uma igreja lá em Fortaleza. Ele é um dos proponentes do dispensacionalismo progressivo, ele é pré-ira. Ele também não crê nos 7 anos literais, tá? Mas é um filho de Deus, um bom homem, e tem pregado a palavra de Deus. Mas é claro que eu aqui vou defender não a posição dele, vou defender a minha, com todo o respeito. Então eles não são profanos, heréticos, não é isso. Quero que saiba aqui pensando dessa forma. Eu só, na minha visão, eles não sustentam uma visão coerente disto. Então esse sistema escatológico, ele segue uma hermenêutica ou uma interpretação bíblica complementar ao sistema tradicional do dispensacionalismo revisado, que é o que eu sigo. O problema é que muitas vezes eles não fazem um complemento ou uma expansão, como o revisado fez do clássico. Foi expandido e não há controvérsias entre os dispensacionalistas revisado e o clássico. Só foi expandido algumas coisas que estavam obscuras. Então, assim, o progressivo, ele geralmente não faz isso. É complementando, em termos assim de ampliar e melhorar o que já se cria, o que já acreditava. É um sistema que não traz mais luz ao sistema tradicional, ele modifica ou reconstrói algumas coisas. E nós vimos aqui alguns exemplos, né? 7 anos não literal, a pré-ira, e tem outras questões também. Então esse sistema ensina que os autores do Novo Testamento fazem mudanças complementares nas promessas do Antigo Testamento, chamadas de novas conexões. Esse que é o problema. Então até aqui, fazem mudanças complementares nas promessas do Antigo Testamento. Tudo bem, quando nós lemos lá alguma coisa do Velho Testamento, ele escreveu pensando naquilo no momento. E daí vem Jesus, por exemplo, quando Jonas lá, é escrito que Jonas ficou 3 dias lá na barriga do grande peixe. O que Jonas entendia? Ele contou a história: eu fiquei 3 dias na barriga do peixe, pronto. Quando chegamos no Novo Testamento, temos Jesus Cristo falando, igual Jonas, eu vou ficar 3 dias no seio da terra, ele fala, né? Agora, quando Jonas falou aquilo, Jonas, ele sabia que ele estava fazendo uma profecia ali de Cristo? Não, mas foi inspirado. Jonas estava escrevendo a história dele. Agora Jesus, então, deu luz, dizendo que aquilo que Jonas falou era uma profecia. O problema da hermenêutica complementar é que eles não fazem só isso, eles dão novas conexões, novos
Então, lá, vamos pegar aqui, Jonas. Jonas, 3 dias na barriga do peixe. O sentido, qual é o sentido literal? O sentido é que Jonas ficou 3 dias de verdade, dentro de um peixe de verdade. Beleza, esse era o sentido. E o significado, ou a significância para o futuro. Nós temos ali Cristo falando qual era o significado daquilo. Ele ia ficar 3 dias no seio da terra. Então esse aqui é o problema da hermenêutica complementar, porque ela não vai falar só que tinha essa significância, esse significado no Novo Testamento que Jesus falou, vai falar outras, ou seja, vão dar novas conexões, novos significados, outros significados. Eu vou chegar lá. Então é um sistema que ele vai se aproximando do aliancismo. Então você pega aqui, ó, nós temos o dispensacionismo clássico num extremo e o aliancismo no outro extremo. Daí nós temos o dispensacionismo progressivo vindo para o lado do aliancismo. E o novo aliancismo, ou aliancismo progressivo, vindo em direção do dispensacionalismo. Ó. Então, de 2 sai mais 2. E um indo em direção de outro. E depois tem mais no meio aqui, tá? Então, é um sistema que se aproxima do aliancismo, porque é um sistema que já não faz tanta separação entre Israel e igreja, como o revisado. A igreja substituiu Israel. O revisado ensina isso. Ele já não tem mais tanta ênfase que a igreja substituiu Israel. Desculpa, é o inverso, tá? Eles creem que a igreja tomou o lugar de Israel. Nós não cremos, igreja é igreja, Israel é Israel. A nova aliança já está em vigor. Eles creem que a nova aliança já está em vigor. Nós cremos que não está em vigor, que vai ficar em vigor aqui, ó, no início do milênio, a nova aliança. E uma das características da nova aliança é o quê? O derramamento de quem? Do Espírito Santo. Pastor, mas nós então estamos na nova aliança, porque o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Não. Cristo vai iniciar a nova aliança aqui, mas a igreja já se beneficia de algumas características da nova aliança, que é para os judeus. Você vai ouvir também nesse sistema o já, mas ainda não, se referindo à nova aliança, por exemplo, já, mas ainda não, não no milênio, mas outras questões do já, mas ainda não. Já começou o reino, mas ainda não por completo. E por que esse sistema, essa visão, acredita no arrebatamento pré-ira? Eles acreditam que durante os 7 anos de tribulação haverá a ira do homem, a ira de Satanás e a ira de Deus. E os cristãos serão livres somente da ira de Deus, a qual será derramada a partir do 5º ano e meio do período total dos 7 anos, ou seja, 3/4 dos 7 anos. Eu quero ler aqui, do pastor Evaldo Moraes, lá de Feira de Santana, o livro Manual Bíblico da Escatologia, diz assim, para eles, nos 3 anos e meio iniciais da 70ª semana de Daniel, eles também têm bastante diferença com respeito à 70ª semana de Daniel. Então, para eles, os 3 anos e meio aqui, da profecia da 70ª semana de Daniel, se revela a ira do homem. Na primeira parte dos 3 anos e meio finais se manifesta a ira do diabo, e por fim, na última parte dos 3 anos e meio finais, a ira de Deus. Então, eles separam dessa forma. Claro que se nós formos olhar para a Bíblia lá, nós vamos ver que há uma sequência assim. Não tem problema nenhum com isso. O problema é que, para nós, Deus vai nos livrar de toda a ira completa. Porque a ira do homem é Deus permitindo, a ira do diabo é Deus permitindo. Deus não vai prender Satanás por 1000 anos no milênio, então durante o milênio todo Deus não vai permitir que o diabo faça nada. Então assim, a ira do homem e a ira do diabo que haverá aqui está debaixo da soberania de Deus, da permissão de Deus. Então é tudo a ira de Deus. O homem não pode derramar da sua ira por ele decidir que vai fazer isso, senão ele já teria feito há muito tempo. O próprio então pastor Antônio Neto, ele é um batista regular. Então ele é o proponente do dispensacionalismo progressivo no Brasil. E ele não crê que os 7 anos de Daniel
seja literal, mas um tempo curto de tribulação que o mundo passará. Para o progressivo, o dia do Senhor, que é um período de tempo em que Deus derramará sua ira no mundo, se inicia em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quer ver? Vou ler. Não quero tirar todo o tempo dos irmãos aí. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Este versículo está falando do início do reino milenar de Cristo, não tem nada a ver com o dia do Senhor. Então, mas eles dizem que a sétima trombeta, aqui de Apocalipse 11:15, é a mesma última trombeta de 1 Coríntios 15:52. Vocês viram que tem uma trombeta aqui que o anjo tocou? Eles dizem, não, é a última trombeta, é a sétima. Mas olha, 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, essa trombeta aqui de 1 Coríntios 15:52, com certeza, é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4:16, mas não são as mesmas de Apocalipse 11:15. 1 Tessalonicenses 4:16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então acontece que a sétima trombeta de Apocalipse 11:15 se refere ao início do milênio. E as trombetas de 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16 se referem ao arrebatamento da igreja e início dos 7 anos de tribulação. Então eles acabam confundindo o sequencial das trombetas e acabam colocando o arrebatamento da igreja num tempo fora daquele estipulado pela Bíblia, porque eles interpretam a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 como sendo a última trombeta. Por isso eles identificam essa trombeta igual a de 1 Coríntios 15:52, porque aqui se refere à última trombeta também, né? Se você ler lá, a última trombeta, mas não quer dizer que a última trombeta de 1 Coríntios 15:52 seja a última trombeta. Vou pegar aqui, ó. Nós temos Apocalipse 11:15. A última trombeta tocou, é por aqui, ó, a última trombeta. Final da ira. A última trombeta de 1 Coríntios 15:52 é a última trombeta antes do arrebatamento. Elas não são as mesmas trombetas. Mas eles dizem que são porque aqui é a última, então é a mesma. Mas por que não são? Porque o contexto mostra que não são ali, né? Um contexto de Coríntios mostra que é o arrebatamento. Então aquela última trombeta de 1 Coríntios 15:52 é a trombeta antes do arrebatamento. E o contexto de Apocalipse 11:15 mostra que é a tribulação, então deve ser a outra última trombeta. Não precisamos ter somente uma última trombeta, né? Numa corrida, nós temos o último colocado, o penúltimo, na outra corrida nós temos também outro último, outro penúltimo, e assim vai, né? Então, irmãos, quais sinais haverá antes do arrebatamento? Nenhum. O próximo sinal escatológico do universo será o próprio arrebatamento. O Alvord escreveu algo interessante: muitas coisas podem acontecer antes que Cristo volte, mas nada tem que ocorrer antes de seu retorno. Enfim, irmãos, nós devemos manter viva a chama da volta do Senhor. É uma esperança viva que mais uma vez prova o grande amor do Senhor para com o seu povo. Então nós ficamos preparados para que quando Ele volta, Ele nos encontre fiéis. E até esse dia chegar, que será, o qual será iminente, nós devemos progredir em crescimento espiritual, vivendo piedosamente, como exemplos para outras, para a sociedade, para outras igrejas, como padrão espiritual para o mundo, esperando com paciência e com perseverança a sua volta, até que Ele volte. Amém?